enquanto eu estava dormindo. De repente, percebi que havia algo se movendo dentro do meu cobertor. No começo, pensei que era uma alucinação causada por não ter dormido bem. Enquanto pensava em tirar um cochilo, de repente, uma mão agarrou algo que não deveria ser agarrado. E ainda se mexeu. A dor foi tão forte que eu pulei. Enquanto eu pensava no que era aquela coisa estranha, o cobertor se mexeu. Fiquei tão assustado que me escondi no canto da parede. Pensei que isso não era uma solução. Eu precisava ver o que havia dentro do cobertor. Quando juntei coragem para abrir o cobertor e ver o que era, de repente, algo dentro do cobertor deu um chute e o jogou no chão. Quase me matou. Quando olhei, era um peixe de aquário. O que você está fazendo no meu cobertor? Ela parecia não ter ouvido minha voz e apenas esfregou os olhos. Bom dia, irmão. Esse chamado de irmão mais velho me fez sentir como se algo estivesse arranhando meu coração. Os dois são amigos de infância. Desde pequenos brincávamos juntos. E não somos como a maioria dos amigos de infância, que evitam se aproximar durante a adolescência. Pelo contrário, andamos juntos todos os dias. Isso fez com que os colegas que sempre provocavam, aos poucos, fomos perdendo o interesse. Até os professores, que nos procuravam sem parar. Depois disso, comecei a achar tudo normal. Yanxiu, não somos irmãos de sangue. Eu sei disso. É até melhor do que ser irmãos de sangue. Não poderia ser do tipo com um pouco de sentimento. Os dois se encararam, tentando justificar. Muitas pessoas não acreditam. Na verdade, não podemos culpar os outros por não acreditarem. Afinal, não há muitos amigos de infância que conseguem ignorar o olhar crítico da sociedade. Assim, aqueles olhares começaram a desaparecer. Além disso, Yanxiu ficava chamando de irmão mais velho o tempo todo. Assim, desde o jardim de infância até o quarto ano do ensino fundamental, a relação dos dois pode ser considerada sólida como uma rocha. E ainda nos via como irmãos de sangue. Não é só sobre as pessoas ao redor. Até os pais de ambos os lados acham que não vai dar certo, meu filho. No futuro, você tem que encontrar uma namorada como a Xiao Yu. Ouviu? Exatamente. Você também deve encontrar um namorado como seu irmão. As palavras eram originalmente de cuidado, mas soam tão estranhas. Essa pessoa não pode ser eu? Assim, nessa situação, nossos corações também ficaram cheios de dúvidas. E se a outra pessoa também pensar assim? Então, é melhor não revelar nossos sentimentos ainda. Nos olhos de ambos, já só havia o outro. Mesmo que não conheçamos os sentimentos um do outro. No final, ambos guardavam seus segredos. E ainda tinham muitos pensamentos em comum. Esse estado continuou até o quarto ano do ensino médio. Olhando para Xiao Yu na cama, que estava sempre fazendo charme. Eu, sem jeito, balancei a cabeça. O que eu posso fazer, se não me mala? Justo ontem, meu pai de repente veio até mim com uma expressão séria. Filho, escute o que eu estou dizendo. Agora você está quase na época de prestar vestibular. É um período crucial, mas estamos realmente muito ocupados. Então, para que você receba um melhor cuidado, nós já decidimos com a família da Xiao Yu que vocês dois morem juntos. O que é isso, nós dois? Morar juntos. Fiquei um pouco confuso com essa declaração repentina. Sem esperar que eu respondesse, meu pai bateu na mesa. Ótimo, já que você concorda, meu querido filho. Então, nós como pais também não temos objeções. Não é? Com qual dos seus olhos vocês me ouviram dizer isso? E então, em meio a uma confusão, os dois já foram arrumados pelos pais de ambos os lados, e foram colocados em uma casa alugada perto da escola. O que está acontecendo? Eu e a Xiaoyu acabamos morando juntos assim. Parece que não é tão ruim. Yan Xiu ao lado também não ficou quieta e agarrou meu braço. Irmão, então, nós vamos morar juntos, certo? Essa visão de irmãos pode trazer benefícios para os dois, que é poder fazer algumas coisas íntimas sob o título de irmãos. Por exemplo, dar as mãos ou afagar a cabeça durante um abraço. E daí? Qual é o problema em ser íntimos entre irmãos? Tem algum problema? Não tem problema, tudo bem? Os grandes olhos expressivos de Yan Xiu olham para mim, ainda com um questionamento cauteloso. Na verdade, meu coração já estava pulando de alegria. É verdade. Nós dois vamos morar sob o mesmo teto agora. Eu acenei com a cabeça em confirmação. E ainda podemos compartilhar a cama. Yan Xiu negou isso em seu coração. Isso é incrível. Assim, posso me autoabastecer com ousadia. É perseguir. Para que meu irmão não me veja como uma irmã. Ela olhou para meu perfil. Quanto mais olho, mais gosto. Depois de um tempo, eu olhei para o celular, xingando. Porque um grupo de turismo acabou de me ligar. Disseram que não estão conseguindo entrar em contato com meus pais por telefone no momento. Então eles ligaram para mim, o contato de emergência. Mais um tempo depois, o celular de Yan Xiu também começou a tocar. Mesmo telefone, mesmo motivo. Que divertido para mim.
Dizem que estão ocupados com o trabalho, as duas famílias têm que viajar a trabalho. No fim das contas, eles deixaram o filho quase prestando vestibular para sair e se divertir sozinhos. Que adultos fazem isso com seus próprios filhos? Depois, meus pais retornaram a ligação. Porque quando foram para o aeroporto, tinham que passar por um túnel muito longo, então não havia sinal. O grupo de viagem não conseguiu contatá-los. Meu pai ainda expressou suas sinceras desculpas a eles pelo telefone. E disse que eles só queriam sair para se divertir. Se não concordar, vai e os pegue. Depois de ouvir isso, eu fiquei completamente vulnerável. Deixa pra lá, deixa pra lá. O que mais posso fazer com meus próprios pais? Mimá-los, ué. Não, quanto mais penso, mais irritada fico. Confisquei imediatamente o dinheiro escondido do meu pai. E contei para minha mãe sobre isso e onde ele estava escondendo. Depois de ouvir os gritos agonizantes do meu pai, foi quando desliguei o telefone satisfeita. Meu coração ferido. Finalmente encontrou um pouco de consolo. Mostrei um sorriso de filho obediente. Mas é bom. Eu tenho um peixinho. Eu vejo que mesmo sentados juntos, precisamos. O peixinho Yanchi está abraçando seu próprio braço. Não posso deixar de pensar que o peixinho realmente é grudento. E depois, se ele tiver um namorado, não vai ser ainda mais grudento? De repente, pensei sem motivo. Meu coração começou a ficar inquieto sem perceber. Só de pensar que o peixinho no futuro vai se aproximar de outros meninos além de mim. Eu sinto uma raiva acumulada dentro de mim. Eu mal posso esperar para estar com o peixinho imediatamente. Mas eu tenho medo. Eu temo que o peixinho realmente sinta apenas um sentimento de irmão. Embora ele seja tão grudento, isso sempre me faz sentir que o peixinho realmente gosta de mim. Mas a relação de nos chamarmos de irmão já dura muito tempo, a ponto de eu quase acreditar. Como você canta, irmão? O peixinho Yanchi perguntou, inclinando a cabeça. Não é nada. Eu balanço a cabeça. Vamos terminar essa parte e depois dormir. Já está quase meia-noite. Não podemos ficar acordados até tarde. Yanchi acena com a cabeça obedientemente. Ela esfregou a cabeça em meu ombro novamente. Falando nisso, desde que tivemos a percepção de que homens e mulheres são diferentes, o motivo pelo qual os dois puderam ignorar as pessoas ao redor. Aquele olhar sempre manteve uma certa distância. Em grande parte é por causa dessa garotinha. Caramba! Naquela época, a turma toda estava fazendo barulho. Pequena eu simplesmente não queria soltar. No final, eu acabei achando que era vergonhoso e acabei falando de forma mais ríspida. Eu ainda me lembro. Naquele momento, pequena eu estava atordoada, com os olhos vermelhos. Ela lentamente soltou a mão. Até que, ao voltar da escola para o condomínio, ela finalmente segurou a ponta da minha roupa no corredor. Irmão, não me abandone. Xiaoyu, por favor, não me despreze. Yanxiu estava com o nariz vermelho de tanto chorar. Sua voz estava embargada de choro. As lágrimas que não caíram na escola caíram aqui. Caíram sobre o meu coração. Surgiram ondas de tristeza. Eu quero sempre estar ao seu lado, irmão. Então, por favor, não me deixe para trás, tá? Eu imploro a você. A pequena peixe me abraçou e começou a chorar. Sua voz era suave e pequena. Estava muito magoada. Mas isso realmente conseguiu me tocar. O calor úmido em meu peito também era real. Lembrei-me do que eu disse antes, que eu sempre a protegeria. Naquele momento, percebi o quanto eu era importante para a pequena peixe, e também percebi o quanto ela era importante para mim. E depois, eu não me importei mais com o olhar dos outros. O resultado foi que aquelas pessoas perderam o interesse em zombar. A maioria dos alunos do ensino fundamental gosta de fazer barulho, mas no ensino médio, todos mudam. Todos realmente achavam que éramos irmãos. Mas eu não quero isso. A pequena peixe também não quer isso. Então, ela decidiu fazer com que o irmão desenvolvesse sentimentos por conta própria. O plano de não se considerar uma irmã. O plano é chamado de plano de dar de graça. Finalmente a oportunidade chegou. Os dois estavam sob o mesmo teto. Então, ela entrou sorrateiramente no meu cobertor à noite. Então, na manhã seguinte, a sonolenta Yanxiu foi chamada por mim. Bom dia, irmão. Dizem que as garotas que acabaram de acordar são as mais fofas. Se essa garota for a Xiaoyu, então, o nível de fofura é off the charts. Minha respiração ficou um pouco acelerada. Mas Yanxiu não se importou. Em vez disso, ela pulou nos meus braços e fez charme. Irmão. A voz de Xiaoyu é doce. E o perfume dela veio em minha direção. Eu quase não resisti, toquei a suavidade em meus braços. Droga. Essa garotinha está se aproveitando da ausência dos tios. Então é assim que você é tão ousada, né? Não demorou muito. O movimento em meus braços foi gradualmente se acalmando. Eu finalmente pude soltar um suspiro de alívio. Mas logo em seguida, fui empurrado para a cama por ela. As pernas de Yanxiu me prenderam firmemente. Irmão, você pode me acompanhar para dormir um pouco? Pode?
Pode? Me acompanhe para dormir. Yan Xiu estava fazendo barulho e insistindo. Finalmente me forçou a concordar. Está bom, Gao Ze. A cabecinha dela estava esfregando em mim, sem que eu soubesse. A maciez de seus lábios ainda roçou deliberadamente minha bochecha. A pequena peixe sorriu levemente satisfeita. A voz foi ficando cada vez mais baixa, e ela foi lentamente adormecendo. Então percebi que estava sendo envolvido pelo pequeno peixe como um polvo. Não conseguia me mover. Isso foi muito ruim. Eu estava pensando em pegar o pequeno peixe e interrogá-lo bem. No final, eu ainda não perguntei e já me envolvi. Virei a cabeça. O que vi foi o rosto sereno e suave enquanto dormia. O ar quente exalado da boca também tocou suavemente o meu rosto. Tão coceirinha que até meu coração começou a coçar também. Eu suspirei. Esquece, esquece. Vou seguir essa garotinha. Quem mandou ela ser minha peixinha? Eu sorri levemente, acariciando suavemente a cabeça da peixinha. Os lábios da peixinha estavam levemente apertados. Coloquei minha mão ao lado do rosto dela, esfregando. O comportamento da peixinha enquanto sonhava me surpreendeu. Pensei que tinha acidentalmente acordado. A peixinha é realmente muito bonita. Ela já cresceu completamente. Normalmente, ao andar na rua, mesmo que eu esteja ao seu lado, sempre haverá pessoas que me ignoram e vêm pedir bolhas verdes. E então, elas são afastadas pela minha presença imponente. Só que não sei por que, toda vez que faço isso, a Xiaoyu fica super feliz, como se não aguentasse de alegria. Porque eu afastei as pessoas que a incomodavam. Eu não sei quantas estações já se passaram. Nós dois caminhamos assim, um atrás do outro, por 18 anos. A Xiaoyu também cresceu cada vez mais. Ela ficou cada vez mais bonita. E agora pode até arranjar um namorado. Pensando no futuro, não sei qual loiro ela vai escolher. Isso me deixa muito desconfortável. Mas só posso engolir essa raiva. Eu realmente gostaria que a Xiaoyu gostasse de mim. Então, por que eu deveria recusar a Xiaoyu? Por que eu deveria rejeitar alguém que claramente gosta de mim? É porque eu sei que, no futuro, quem a acompanhará? A pessoa que completa uma vida inteira talvez não seja ela mesma. Xiaoyu pode ser de qualquer jeito, tudo bem. Mas eu não posso. Mas hoje eu fiz uma exceção. Eu fui egoísta uma vez. Dormi junto com a Xiaoyu. Mas eu vi o sorriso no rosto da Xiaoyu porque eu aceitei. O sorriso no rosto de Xiaoyu. Eu sinto que todas essas ideias não importam mais. Eu só quero me perder no romantismo dela. Os pensamentos na minha mente não sei para onde foram. Eu me virei. Abracei suavemente Yan Xiu em meus braços. A sensação macia e o aroma imediatamente preencheram o ar. Eu só quero aproveitar este momento de ternura. Irmão, você acordou. Eu acabei de abrir os olhos. Um som agradável já estava ao meu lado. Perguntei a uma pequena ameixa que era super bonita, com uma voz suave e agradável. Todos os dias gritando ao meu ouvido como é feliz acordar. De qualquer forma, eu não estou com sono nenhum. Acordei. Pequena Yu, como você dormiu? Dormi mal. Sempre sinto algo me incomodando embaixo. Ela fez uma careta, com um pouco de resignação. Ao ouvir isso, meu sorriso imediatamente congelou no meu rosto, pensando comigo mesmo que eu realmente não fiz isso de propósito. Principalmente, ter uma bela garota ao meu lado para dormir. Como minha barriga poderia ser contida assim? Ei, não é bem assim. Parece que sou eu quem está acompanhando para dormir. Mas isso tudo é irrelevante. Eu só espero que a Xiaoyu não me odeie por causa disso. Mas tudo bem, não tem problema. Assim que abri os olhos, vi o irmão ao meu lado. Isso já me deixa muito feliz. Xiaoyu diz isso e esfrega o rosto contra o meu. Ela se vira e fica em cima de mim. Depois disso, ela voltou a sentir aquela coisa escorregadia. O cabelo bagunçado de Xiaoyu se levanta. Ela entende imediatamente. Instantaneamente, seu rosto fica vermelho. Sentindo essa sensação, Xiaoyu sente uma estranheza indescritível. Mas ela ainda não quer se levantar de cima de mim. Irmão mais velho. Você ousa ter pensamentos impróprios com sua irmã? Irmão pervertido. Depois de dizer isso, ela enterra o rosto no meu pescoço. Desde que eu fale primeiro. Então essa questão não é minha culpa. Então eu posso continuar deitada em cima do irmão. Mas como eu saberia o que a garotinha estava pensando? Eu achei que tinha sido rejeitada. Eu não fiz isso de propósito. Eu fiquei sem palavras por um momento. Não sabia como explicar isso bem. Na verdade, Yan Xiu já estava sorrindo alegremente, com o coração transbordando de felicidade. Então, isso significa que ela ainda não me vê completamente como uma irmã. A confiança de Yan Xiu aumentou bastante. Mas do meu lado, eu não pensava assim. Ouvir da própria boca da Xiaoyu ela se chamar de irmãzinha. Meu coração ficou gelado. Então, ela realmente só me vê como um irmão? Yan Xiu se contorceu mais algumas vezes. Ela realmente sentiu um tremor embaixo. Pequena peixe. Não se mexa, ok? Queria chorar, mas não consigo derramar uma lágrima.
Então eu ouvi a voz de Yan Xiu. Irmão, me abrace, por favor. Ah, tudo bem. Eu a abracei com as duas mãos. Yan Xiu soltou um suspiro confortável. Estava prestes a deitar em cima de mim para dormir mais um pouco. Primeiro, foi capturado. Você ainda quer dormir mais um pouco? Já foram várias sonecas. Você dormiu tanto tempo assim. Por que não foi direto para o céu? Você ainda vai comer? Na verdade, eu só queria mudar de assunto. Apresse-se para tirar Yan Xiu de cima de mim. Senão minha barriga realmente não vai aguentar. Não me xinga mais. Não me xinga mais. Eu sei que errei. Yan Xiu rapidamente implorou por perdão. Rápido, volte para o quarto e troque de pijama. Trocando de roupa e reclamando. Irmão macho. Que cara sem graça, cabeça de vento, sem nenhuma diversão. Irmão bobo. Depois de trocar de roupa, empurrou a porta com raiva e foi até a mesa. Cada movimento fazia um barulho alto de propósito. Eu pensei que era eu que a estava incomodando. Essa é a razão pela qual ela ficou tão zangada. Como eu suspeitava, ela realmente foi odiada. Eu cheguei calmamente à mesa de jantar. Eu vi a garotinha com uma expressão irritada. Ela me lançou um olhar e fez um som de desdém. Seus lábios estavam bem empinados. Ela estava muito orgulhosa. Meu coração estava derretendo de tanta fofura. Como minha peixinha pode ser tão adorável? Até quando ela faz birra, ela é tão bonita. Enquanto eu pensava em como acalmar a garotinha, de repente, senti algo sendo colocado em minha perna. Yan Xiu olhou para o lado de forma estranha. Seu rosto estava ruborizado. Ela falava de forma hesitante. Só preciso que você me massageie os pés, irmão. Eu vou te perdoar, mesmo que relutantemente. Vou te perdoar pela sua reação desajeitada antes. Irmão bobo. Eu olhei para a guarda que a garota estava estendendo. Se for esse tipo de punição, então, por favor, venha mais vezes. A perna dela está no meu travesseiro. Ele se movia inquieto. Eu segurei com as duas mãos aquele pé inquieto. Então acordei. Irmão, aperta com cuidado, por favor. Yan Xiu disse em voz baixa. Ah, desculpe. Eu rapidamente soltei um pouco da força. Olhando para o irmão Shu, atraído pelo seu próprio pé. Yan Xiu riu baixinho, cobrindo a boca. Sob o meu esforço dedicado, Yan Xiu nem conseguiu comer a comida. Justo quando a comida estava esfriando. Finalmente, eu parei. Afinal, não comi nada pela manhã. A barriga da Xiaoyu acabou de roncar. Embora eu ainda não tenha apertado o suficiente. Mas não posso deixar a pequena peixe com fome. Quando eu, por hábito, quis estender a mão para acariciar a cabeça de Yan Xiu. Mas antes que eu pudesse tocar, uma mão me empurrou. O que você está fazendo? Yan Xiu imediatamente protegeu a cabeça com as duas mãos. Olhar vigilante. Fiquei machucado por esse olhar. Retirei a mão com descontentamento. Eu só quero te tocar. Fui rejeitado pela pequena peixe. Será que ela de repente percebeu que não deveria ser tão íntima? Claramente, nós dormimos juntos de manhã. Eu realmente fiquei um pouco machucado com a aparência alerta da pequena peixe. A pequena peixe me olhou com um olhar um pouco triste. Sorriu de forma resignada. Por que essa cara de injustiçado? Fazendo parecer que eu estou te intimidando, irmão. Ela colocou as mãos na cintura. Irmão, você acabou de tocar nos pés dela. E agora vem tocar na minha cabeça. Eu posso permitir isso? O olhar de Yan Xiu parecia um pouco ressentido. Eu recuperei um pouco a compostura. Então, na verdade, eu não fui rejeitado. Só foi rejeitado mesmo, não é isso. É a pequena peixe que se despreza. Mas Yan Xiu é realmente muito limpa. Não importa onde. Mas, peixinho, seus pés estão muito limpos. Não estão sujos nem um pouco. Eu acho que não importa, dei de ombros. Antes, quando eu terminava de jogar. Mão suja. No final, se eu não segurasse sua mão, você não queria vir. Isso não é a mesma coisa. O que é diferente? Eu perguntei de volta. De qualquer forma, é diferente. Yan Xiu fez um som e me empurrou para o banheiro. O que foi? Eu não posso me achar nojenta? Irmão, vá lavar as mãos rápido. Caso contrário, não pode me tocar. Sob o severo aviso de Yan Xiu, eu honestamente abri a torneira e lavei as mãos. Yan Xiu voltou para o assento. Seu rosto estava todo sorridente. Ela realmente gosta desse estado. Brincar todos os dias com o Suguki é realmente muito divertido. Isso já dura mais de 10 anos. Ela não sabe o que aconteceria se de repente perdesse. Como seria viver uma vida assim? Só de pensar nisso, ela já se sente desconfortável por dentro. De qualquer forma, ela não pode mais viver sem mim. 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Um sorriso suave apareceu em seu rosto. Eles se conheceram quando tinham 3 anos. É mesmo, falando nisso. O aniversário de 19 anos dela também está chegando. Agora é novembro. O aniversário de Shu Gyuan já passou há alguns meses. E o aniversário dela é no próximo mês. Ou seja, em dezembro. É realmente uma pena. O aniversário dela no ano passado, no entanto,
Teve que ser comemorado em casa por causa do lockdown. Não pôde preparar nada, nem mesmo um bolo. Naquele momento, a garotinha dizia que estava tudo bem, mas acabou fazendo uma carinha de choro de mágoa quando estava comigo. Dei um duro danado para conseguir acalmar, mas o presente único na vida realmente se tornou uma decepção. Mas a decepção pode ser compensada. Eu já tinha decidido isso há muito tempo. Aqui, Yan Xiu está sentado na cadeira, olhando para os noodles que já estavam em um montinho na tigela. Sem perceber, pensei em quando toquei o pé dela há pouco. Eu também toquei várias vezes em sua perna. Irmão pervertido. Yan Xiu fez uma careta e murmurou. A timidez em seu rosto não diminuiu. Ela balançou os pezinhos de giz e ela parecia sentir novamente a sensação de ter sido tocada. A vergonha aumentou. Quando voltei depois de lavar as mãos, vi um peixinho com a cabeça pendida. Prenda o cabelo, por favor. Você não tem medo de que o cabelo caia na tigela? Dizia. Eu estendi a mão para ajudar a prender o cabelo dela atrás das orelhas. Então eu recebi uma frase de peixinho que ficou vermelho até a raiz das orelhas. Yan Xiu está sugando o macarrão lentamente para a boca. Após sentir meu movimento, ela levantou a cabeça de repente. Com os olhos grandes abertos, ela parecia adorável e ingênua. Pequena peixe, você está tão fofa assim. Minha respiração ficou um pouco acelerada, sentindo as grandes mãos massageando meu rosto. Pequena peixe também segurou minha mão levemente e esfregou. Que adorável! Estou com vontade de provocar mesmo. Eu gritei por dentro. Mas meu gesto, no máximo, foi ajudar a pequena peixe, limpar o caldo ao redor da boca dela. Então eu me sentei ao lado, cruzando as pernas, escondendo uma reação que não posso mencionar. Pequena peixe. Depois que terminarmos de comer, vamos dar uma volta, para nos familiarizarmos com o ambiente aqui. Pequena peixe acenou com a cabeça. Tudo bem. Ela sempre é tão obediente. Mas só ouve o que eu digo. Olhando para a aparência obediente da pequena peixe, não consegui resistir e acabei esfregando a cabeça dela novamente. Desta vez eu posso lavar as mãos. Pequena peixe realmente queria levantar a cabeça e me beijar de repente. Uma mão que faz travessuras na minha cabeça. Queria me jogar nos braços do irmão e fazer um charme. Queria também empurrar o irmão contra a parede. Mas é bem óbvio. Pelas circunstâncias atuais, ela não vai fazer isso. Mas segurar isso é realmente difícil. Eu, que estou ao lado, estou me segurando ainda mais. Mas tudo bem. Quando enfrento dificuldades, eu vou resolver. Então eu coloquei as pernas cruzadas para baixo. Levantei-me lentamente. Peixinho. Vou ao banheiro rapidinho. Você come devagar. Irmão, você não acabou de sair? Só lavei as mãos. De repente, senti algo agora. Ah, entendi. Yan Xiu acenou com a cabeça, entendendo. Eu dei um tapinha na cabeça dela. Voz um pouco rígida acompanhando movimentos rígidos. Curvado, movendo os passos devagarinho. Porque sinto que o irmão está um pouco estranho. O sexto sentido natural das mulheres me impulsiona. A empurrou a ir espiar pela porta. A mão já estava na maçaneta da porta. Mas, no fim das contas, estava um pouco receosa e não empurrou. Como posso dizer? É um pouco lamentável. Perdeu uma cena incrível. Durante o tempo em que eu estava resolvendo as dificuldades, Yan Xiu rapidamente terminou de comer o macarrão. Não posso deixar de dizer que o que está abaixo do irmão é realmente delicioso. Yan Xiu arrumou os pratos e talheres e voltou para o quarto para trocar de roupa. O irmão disse há pouco que ia descer as escadas. E enquanto passava pelo banheiro, fiz um comentário. O irmão é realmente lento. Splash! Junto com o som da descarga. Yan Xiu também saiu exatamente depois de trocar de roupa. Encontrei de frente com eu que tinha acabado de usar o banheiro. Irmão, por que você está tão lento? Já são meia hora. Yan Xiu apontou para o relógio na parede. Disse de forma irritada. Ficou agachado tanto tempo. Irmão, você quer desenvolver hemorroidas? Errei. Não haverá uma próxima vez. Parece que da próxima vez, terei que fazer isso quando a pequena peixe não estiver por perto. Caso contrário, sempre sinto que estou fazendo algo às escondidas em relação à pequena peixe. Estou um pouco envergonhado. Ao ver minha aparência sem vergonha, a pequena peixe também não sabe o que dizer. Com os lábios franzidos, ela me empurrou de volta para a mesa. Primeiro, você precisa terminar os noodles. Depois, nós descemos. Certo. Eu olhei para trás e vi como os noodles estavam todos emaranhados. Eu usei os hachis para levantar os noodles que estavam todos juntos. O caldo foi absorvido e não sobrou nem metade. Não posso culpar os outros. Quem mandou você ficar tanto tempo no banheiro? Eu pensei que ir devagar é melhor do que ir rápido. Claro, eu nunca diria isso na frente da pequena peixe. Tá bom. Então eu vou comer rápido e descer logo. Eu me sentei na cadeira resignado. Os noodles que já estão prontos ainda são comestíveis. Mas quando como, sempre acho estranho, não sei porquê. Então minha visão ficou em branco.
A tigela foi puxada diretamente. Eu olhei para Yan Xiu com um pouco de ressentimento. Não, eu só demorei um pouco para decidir. Por que não posso comer? Ela olhou para mim com uma expressão de quem estava sendo intimidada. Yan Xiu revirou os olhos suavemente. Deu um leve soco no meu corpo. Voz reclamando. O que você está dizendo? Quando descermos, vou te levar para comer na calçada. E murmurou novamente em voz baixa. Eu não quero te deixar sem comida, irmão. Olhando para os macarrões que foram jogados fora. Senti uma onda de culpa por desperdiçar comida. Jurei para mim mesma que da próxima vez eu comeria primeiro antes de fazer qualquer outra coisa. Então fui trocar de roupa animadamente. Eu, já vestida, estava na porta colocando os sapatos. Peixinho, por que você não troca? Você está ocupando o espaço. Como eu posso trocar? Ao ouvir isso, eu me movi para o lado, abrindo espaço. Eu fiz um sinal com os olhos. Mas Yan Xiu estava hesitante. Ainda não é a intenção de trocar de sapatos. O que você quer fazer agora? Suspirando levemente. Eu conheço muito bem esse garoto. Não preciso nem pensar para saber que a pequena peixe tem algo em mente. Irmão, a pequena garota falou. Você pode me ajudar a calçar os sapatos? Dito isso, Yan Xiu então levantou o peixinho dela. Sem se importar se eu concordo ou não, estendeu para minha frente. Eu estava agachado colocando os sapatos. Com um tropeço, meu rosto bateu no pé pequeno envolto em meias coloridas. Não sei se vocês já sentiram o cheiro. De qualquer forma, eu senti. Cheiroso, dá vontade de dar uma mordida. Levantei a cabeça. A pequena garota que encontrou meu olhar desviou a cabeça. Suas bochechas inchadas estavam levemente vermelhas. Silêncio por 2 segundos. Eu a segurei com força. Tudo bem. O lugar que passou pelos meus dedos estava coçando. Esta é a primeira vez que meu irmão DY me ajuda a calçar os sapatos. Antes, eu só havia amarrado os cadarços para ela. No futuro, haverá muitas outras vezes DY. Yan Xiu pensou assim. A curva nos lábios. Tudo bem. Eu me levantei um pouco para ficar na mesma altura que a Xiaoyu. Porque estávamos próximos. As pontas dos nossos narizes quase se tocaram. Eu sorri e passei a mão na parte de trás da cabeça dela algumas vezes. Então, quando eu estava prestes a me endireitar, mas Yan Xiu segurou meu rosto nas mãos, olhando para meus lábios, lentamente se aproximando. Eu arregalei os olhos em incredulidade. Então ouvi a voz da garotinha reclamando. Irmão, por que seus lábios estão assim? Estão descamando. Eu inconscientemente mordi a pele que estava descamando nos meus lábios. E então fui imediatamente interrompido por Yan Xiu. Não pode morder mais não. Irmão, seus lábios sempre estão rachando e sangrando. Você não sabe qual é a razão? Yan Xiu estava com uma expressão brava. Ela se virou para pegar o protetor labial na mesa. Xiaoyu, não precisa. A voz ainda não havia terminado. Eu fui empurrado pela garotinha até a porta. Eu fui encurralado na parede. Não fale. Yan Xiu estava assim colado em mim. A mão apoiada no meu peito. Um dedo pressionado nos meus lábios. O batom gira. As duas pessoas se aproximaram um pouco mais. O ar quente bateu no meu rosto. Não se mova, Gal Gal. Então eu senti algo sendo passado nos meus lábios. Minha maçã de Adão não pôde evitar de engolir. O que a garotinha disse realmente me deixou confuso. Sentindo a pressão que vinha dos lábios. O aroma na ponta do nariz. E o rosto bem próximo ali perto. Tudo aconteceu muito de repente. Em um instante, eu fiquei atordoado. Aquela expressão séria e atenta. Os lábios vermelhos ligeiramente abertos. Eu não conseguia desviar o olhar dos olhos dela. Nos meus olhos só havia ela. Tudo ao redor parecia ter sido colocado em pausa. Só estavam quietos ele e ela. E ainda o meu coração batendo. Está pronto. Yan Xiu marca registrada. Ela pressionou suavemente meu peito e se levantou. Eu ainda não consegui me recuperar. Irmão, por que você está parado? Aperte um pouco. Foi então que eu percebi. Ouvindo as palavras da pequena Yu, eu apertei os lábios. O irmão é o mais obediente. A pequena garota disse isso e começou a apertar meu rosto. Será que nossas posições estão trocadas? Eu imediatamente segurei o rosto bonito de Yan Xiu. Inclinei-me e soprei em seu ouvido. Obrigado, pequena Yu. Os lábios realmente não estão secos. Ainda estão secos. É só um tipo diferente de fazer. Eu pensei que a pequena garota iria recuar timidamente como antes. Mas eu de repente fiquei surpreso. Duas pequenas mãos macias se envolveram em minha cintura. Me abraçaram. A cabeça também se aproximou, enterrando-se em meu ombro. Irmão abraça. É o irmão dela. Meu coração está inquieto e muito desconfortável. Não esperava que a peixinha não só não fugisse, mas ainda viesse ao meu encontro. Especialmente quando a suavidade em meus braços continuava a aumentar. Eu simplesmente me rendi. Totalmente me deixei levar. Não esperava, não esperava. Eu realmente não esperava.
Aquela que fica extremamente envergonhada com uma provocação. A garotinha até se tornou ousada. Mas, ela parece estar mais ousada ao subir na própria cama à noite. Eu apertei meu braço e abracei a peixinha. Esta é minha peixinha, ninguém pode roubá-la. A peixinha está pendurada em mim. Nos últimos 2 dias, percebi. Desde que os dois se mudaram, a peixinha parece que gosta mais de ficar perto de mim. Eu acho que isso é, na verdade, muito bom. Afinal, o próximo passo é uma incógnita. Tudo bem, peixinha. Desça logo. Eu dei um tapinha nas costas de Yan Xiu, sinalizando para ela soltar. Então está combinado. Quando voltarmos, você pode me abraçar mais. Yan Xiu estava barganhando de forma agressiva, como se estivesse discutindo. Mas a voz dela era bem suave. Não podemos ser tão íntimos. Irmão, você está dizendo isso. O que há de errado em ser um pouco íntimos entre irmãos? Está bem, está bem. Quando voltarmos, se você quiser me abraçar, pode abraçar. Eu disse como se estivesse acalmando uma criança. Mas, infelizmente, Yan Xiu adora isso. Só então ela saiu do meu abraço com um sorriso no rosto. Então, pegou minha mão e saiu andando, olhando para a mão pequena na minha palma. Apertei levemente. Meus pensamentos estavam confusos. Que a relação dos dois está acima da amizade, não há dúvida. Mas além disso, há também a presença de laços familiares. Além disso, existe o amor fraternal. Eu tenho plena consciência disso. Mas eu não consigo entender qual é a situação de Yan Xiu em relação a mim. Dizem que quem está de fora vê melhor. Já que é assim, eu também me inclino mais para o que todos dizem. Relação de irmãos. E já se passaram tantos anos. O olhar de Xiao Yu para mim está sempre cheio de amor. Eu também já me acostumei. Não consigo distinguir se é amor por um namorado ou por um irmão. Enquanto eu estava pensando, um som estranho veio de cima de repente. Uma voz encantadora de repente soou. Os dois olharam para cima ao mesmo tempo. Yan Xiu entendeu na hora e ficou com o rosto vermelho. O som, embora tenha durado apenas um instante, desapareceu. Mas deixou os dois paralisados por 2 minutos e meio. Esse controle rígido. Irmão, parece que a família do andar de cima está. Yan Xiu, com a mão cobrindo o rosto, começou a falar. Vamos deixar isso de lado, ok? É melhor irmos logo. Se não há mais som, é porque acabou. Os dois decidiram descer rapidamente. Apenas consideraram como um pequeno episódio. Saíram deste lugar cheio de fofocas. Chegaram ao andar de baixo. Olhando para o portão norte, podemos nos ver. Aquela ponta única do telhado da escola. Considerando essa distância, deve dar para mais 20 minutos. Foram longos 20 minutos, hein? Para nós, que estamos no terceiro ano. Isso pode salvar uma manhã inteira. E então os dois começaram a dar voltas pelo condomínio. Depois disso, ainda foi Yan Xiu com muita intensidade. Depois, só saiu do condomínio sob a insistente exigência de Yan Xiu. Afinal, eu não comi muito no almoço antes de sair. Yan Xiu, naturalmente, queria levar o irmão para comer algo. Embora eu tenha deixado claro várias vezes que não estava com fome. Fui respondido de forma feroz pela garotinha que mostrou os dentes. Eu deixei que a pequena Yu me puxasse. Ela realmente cresceu. De repente, eu me senti assim. Aquela garotinha que sempre me puxou. Agora pode me puxar para correr para frente. Irmão, não me deixe para trás, por favor. A cena de alguns anos atrás surgiu vagamente diante dos meus olhos. Eu ri levemente. A menininha esfregando os olhos e chorando é realmente de partir o coração. Isso me deixa tão apaixonado. Uma verdadeira chorona. Os dois ficaram pensando na esquina por um bom tempo se deveriam virar à esquerda ou à direita. Finalmente decidiu seguir em frente. Mas, não andaram muito e já sentiram. Alguém os chamou pelo nome por trás. Eles olharam para trás. Ah, não! Por que vocês dois estão andando tão rápido? Chamei vocês por um bom tempo e não olharam para trás. Olhando para as mãos que os dois estavam segurando. No olhar de Qiao Zhao havia uma expressão. Uma expressão de eu sabia. Olha só, que irmãos próximos. Por que vocês não formam um casal? Eu ri e xinguei de leve. Mas você, garoto, o que você está fazendo aqui na escola com sua namorada? Veio aqui para um encontro? Eu olhei para os dois com interesse. A mãe de Muron revirou os olhos dramaticamente. Ela apontou para trás. Existe a possibilidade de que nós dois estivéssemos aqui? Eu bati com a mão na cabeça. Ah, droga! Eu realmente esqueci. Muron Yan não queria falar comigo. Soltei a mão de Qiao Zhao e fui segurar o braço de Yan Xiu. Não vou mais falar com vocês dois. É muito mais confortável abraçar a pequena Xiu, que é cheirosa e macia. Yan Xiu me olhava com seus grandes olhos arregalados. Ela queria mais segurar a mão do irmão. Eu também queria pegar a pequena Yu de volta. No final, fui puxado por Qiao Zhao, que me abraçou pelos ombros e me levou para a frente. Tudo bem, tudo bem. Já que vocês vieram aqui, é claro que vamos convidá-los para comer.
É só seguir comigo e pronto. Kiaozao não me deixou falar e me puxou para a frente. Manteve uma certa distância das duas pessoas atrás. Eu entendi imediatamente que o garoto queria me encontrar para algo. A propósito, o que vocês dois vieram fazer aqui? Kiaozao semicerrou os olhos. Não é que vocês realmente vieram estudar na escola, né? E se eu disser que sim? Então eu definitivamente não acreditaria. Eu rolei os olhos. Tá bom, não fique enrolando. O que está acontecendo que você precisa manter distância delas? Na verdade, não é nada. Kiaozao deu uma olhada rápida para trás. As duas garotas atrás também estavam encostadas uma na outra, sem saber o que estavam dizendo. Pequena peixe. Como vocês dois têm estado ultimamente? Eu e meu irmão estamos bem. E a Xiu respondeu honestamente. Xiaoyu, quem perguntou isso para você? Eu perguntei sobre você e seu irmão. Como está o desenvolvimento da relação de vocês? Ouvindo. Seu irmão mais velho. Essas palavras fizeram um sorriso surgir nos olhos de Xiu. Mas o que veio a seguir a fez perder o sorriso. Nós somos apenas irmãos. O que mais poderia acontecer? A menina baixou a cabeça timidamente. Seu rosto estava um pouco vermelho. E nós somos apenas irmãos. Muron YN imitou o tom de pequena peixe e disse de forma afetada. Sua expressão era exagerada. A aparência tímida da menina era muito fofa. E também era muito divertido. Muron YN gostava de provocá-la assim. Por favor. O mais importante é que há um casal pronto para ela chipar. Como ela poderia não ficar animada? O rosto de Yan Xiu parecia ainda mais vermelho. Pequena YN, não fale bobagens. Ele pode ouvir, irmão. Muron YN se aproximou um pouco. Pequena Yu, você não está sendo honesta. É só dizer se você gosta ou não do seu irmão mais velho. Yan Xiu hesitou. Não queria admitir. E não queria dizer que não gostava. Simplesmente virou a cabeça e não disse nada. Pequena Yu, eu entendo. Muron YN estendeu a mão e virou o rosto dela. Com um dedo, ela pressionou. Fique tranquila. Eu já sei de tudo. Eu não contarei a ninguém. Pequeno leão, pequena Yu. Yan Xiu parecia magoada. Tudo bem. Todos nós somos amigos. Por que você está fingindo comigo? Kiaozao deu um tapinha no meu ombro. Como é que se diz uma coisa dessas? Olhando para o feijão verde. O que quero dizer é que vocês dois já se interessam um pelo outro. Kiaozao sentiu a ameaça vindo de perto. Apressadamente mudou de tom. Falando sério. Com esse olhar apaixonado entre vocês dois. Quem viu não sabe. Nós somos irmãos. Que besteira. Não venha com essa conversa. O olhar de vocês um para o outro está tão intenso. E ainda tem coragem de falar sobre ser irmãos aqui. Eu apertei os lábios. Não respondi. Isso, como irmão, eu consigo perceber. Não tem problema em não admitir. Afinal, sabemos muito bem. Eu suspirei. Mas todos esses anos, ela sempre teve esse olhar. Eu já estou acostumada. Como poderia distinguir o que isso significa? Kiaozao levantou uma sobrancelha. Isso não é mais uma fachada. A garota do outro lado está tímida e não quer admitir. Por outro lado, eu sou honesta. Além disso, desde sempre todos nos veem como irmãos. Eu penso que os olhos do público são sempre bem afiados. Eu também sei que não dá para continuar fingindo. O Kiaozao não é um estranho. Então, decidi abrir meu coração. Eu olho para o Kiaozao. E olho para Muron YN atrás de mim. Você e sua esposa não têm falado assim o tempo todo? Nós dois. O Kiaozao ficou confuso por 2 segundos e meio. Você está falando dos últimos anos? Não só isso. Eu balanço a cabeça. Desde a escola primária vocês já falavam assim. O Kiaozao entendeu isso em seu coração. Organizei bem as palavras para explicar. Como dizer isso? Desde a escola primária. Naquela época, crianças pequenas não sabiam nada sobre sentimentos. Vendo algo, já queriam espalhar que alguém estava se casando. E depois, vocês dois não se importaram com os outros provocando? Então, realmente pensaram que vocês eram apenas irmãos. No ensino fundamental foi mais ou menos assim também. Mas você não percebeu que no ensino médio, na verdade, ninguém mais falava sobre vocês? Eu percebi. Eu aceno com a cabeça. Já cresceram. E não era tão fácil assim, né? Não é só isso. Kiaozao acenou com a mão. Para ser preciso. Antes do ensino médio, nós não entendíamos muito bem o que era gostar. Mesmo ao perceber, não sabia muito bem o que fazer. Ao ver como os outros agiam, eu também acabava agindo de forma imatura. Kiaozao deu de ombros. Ele me disse seriamente. Mas naquela época, provocar era apenas uma diversão. Quem realmente se importaria? Então, ao chegar no ensino médio, percebi que parecia ter amadurecido muito. Minha compreensão da palavra gostar também se aprofundou um pouco. Eu até conseguia perceber quais duas pessoas estavam se interessando uma pela outra. Assim como eu e a YNR. Também crescemos juntos desde pequenos. Como posso dizer?
É uma sensação estranha no coração. Não sei se vocês conseguem perceber. De qualquer forma, durante todo o ensino fundamental, eu sempre me senti estranho em relação ao nosso relacionamento. Ele olhou para Muron YN atrás dele. Seu olhar se tornou involuntariamente suave. Então, ao chegar no ensino médio, eu finalmente entendi. Eu quero fazer muitas e muitas coisas com a YNer. Eu também sei o que é esse tipo de sentimento e como expressá-lo. Pode ser como você disse. De repente, crescemos. Ficamos maduros, não é? Xijun assentiu com a cabeça em concordância após ouvir. Assim como o que Aozao disse. Ele já tomou uma atitude no primeiro ano do ensino médio. Então, eles ficaram juntos no primeiro ano do ensino médio. Segundo ele, na época, ele ainda não tinha terminado de se declarar. A Muron YN já respondeu antes. Isso realmente dá inveja. Mas isso é um pouco diferente para Kinzu e para nós. Quando todos souberam que esses dois eram Kinzu, na verdade, não era que nunca tinham provocado. No final, eles pareciam apenas bons amigos. Não se podia ver nenhuma possibilidade. Então, decidi me virar e continuar provocando eu e a Yashiyu. Não posso culpar os outros por não aguentarem. Qianzhao e Muron YN sempre se comportaram como amigos desde pequenos. Não são tão grudados quanto nós dois. Por isso, no final, eles são mais próximos do que o Jiun e os outros. Estar juntos agora é realmente surpreendente. Mas eu ainda tenho dúvidas. É verdade que se diz isso. Mas qual é a relação disso com a gente? Claro que tem relação. Qianzhao acenou para mim. Você não disse isso há pouco? Antes não éramos muito maduros. Por isso, eu achava que vocês realmente eram irmãos. Mas depois, essa sensação ficou muito mais clara. Especialmente ao observar os sentimentos entre outras pessoas. É verdade. Perceber os sentimentos dos outros é sempre mais fácil do que. É muito mais claro quando se trata de si mesmo. Então, como todos sempre demonstraram que os viam como irmãos, eu também passei a pensar assim. Agora não temos mais essa mentalidade infantil. Portanto, não estamos mais provocando. Mas isso não significa que não percebemos. Na verdade, no fundo, todos sabem a verdade. Ver e não dizer. Você entende, certo? Eu assenti levemente. Parece que estou começando a entender. Dizer isso é como quando éramos mais jovens e não entendíamos o que era gostar, seja em relação a si mesmo ou aos outros. Por isso, antes todos achavam que vocês eram irmãos de verdade. Mas ao chegar no ensino médio, as coisas mudaram um pouco. Todos têm consciência dos sentimentos que guardam dentro de si. E em relação aos sentimentos entre os outros, isso é ainda mais evidente. É possível perceber diretamente o amor nos olhos de vocês dois. E nas interações cotidianas, isso fica claro. Portanto, agora todos que ouvem vocês dizendo, nós somos apenas irmãos, todos desprezam essa frase. E expressam profundo desdém por esse tipo de demonstração pública de afeto. Todos apenas não falam sobre isso. Por isso, isso te deu uma falsa impressão. Qianzhao deu um tapinha no meu ombro. Então, antes, não faziam alarde porque realmente achavam que vocês eram irmãos. Agora, não fazem alarde porque todos sabem que vocês estão apenas usando isso como uma desculpa. Eu suspirei. Depois de tantos anos, já estou acostumado a lidar assim com a Xiuyu. Como eu poderia perceber isso? Portanto, a sensação que vocês sempre demonstraram foi que me viam como irmãos. E eu também passei a pensar assim. E nós sempre enfatizamos que não somos irmãos. Vocês sempre dizem que não acreditam. No entanto, as pessoas realmente pensavam assim antes. Agora, elas estão relutantes em desmascarar isso. Mas eu ainda tenho um pouco de dúvida. Apesar de ter ouvido Qianzhao dizer isso, imagino que haja uma grande chance de Xiaoyu gostar de mim. Mas mesmo que haja 99% de chance, eu não quero arriscar. Eu não posso perder a Xiuyu. Assim como a China não pode perder a península de Shandong, o Ocidente não pode perder Jerusalém. Sim, sim, sim. Isso realmente depende de nós. Qianzhao sorriu. Afinal, depois eles continuaram brincando, dizendo que os dois eram irmãos. Quem poderia imaginar que seriam levados a sério assim? Os dois realmente acreditaram nisso. Então agora ele está reagindo exageradamente. Ele imediatamente puxou a Muron YN para explicar para os dois. De qualquer forma, agora eu já te contei. Sua Xiuyu gosta de você. Não se preocupe tanto. Vá logo para frente e tudo ficará bem. Qianzhao bateu no peito. Irmão, estou esperando para chamar de cunhada. Eu também ri. Você vai poder chamar. Depois de falar, ele virou-se para olhar Yan Xiu. Eu com certeza farei isso. De qualquer forma, Xiaoyu, você deve me ouvir. Vai direto e beije o seu irmão. Então, observe a reação do seu irmão e você saberá. Muron YN estava dando ideias. Se seu irmão aceitar, é porque ele gosta de você. E se ele não aceitar? Então, é porque seu irmão está envergonhado. Ficar envergonhado prova que ele gosta de você.
Yan Xiu estava um pouco desiludida. De qualquer forma, é que o irmão gosta de si mesma. Ao ver que ela não acreditava, Muron Yn disse algo semelhante ao que Qiao Zhao havia dito. Por exemplo, vocês mesmos não sabem, mas nós conseguimos ver. De qualquer forma, Yan Xiu estava se divertindo ouvindo. Ah, para de ficar aí rindo que nem bobo. Você prestou atenção no que eu te disse? Muron Yn estava com uma expressão de desânimo. Ela apertou o rosto dela de forma irritada. Eu já sei, tá bom? Muron Yn soltou a mão. Ao levantar os olhos, viu Qiao Zhao na sua frente. O que você está fazendo? Muron Yn fingiu estar indiferente, mas seus olhos e sobrancelhas estavam sorrindo. Eu senti sua falta. Quero te segurar pela mão. Ei, tem mais gente aqui. Por que você está dizendo isso? Fiquei todo arrepiado. A mão de Muron Yn esfregou no braço dela, mas o sorriso no canto da boca não conseguia se esconder. Afinal, a pessoa que você gosta está te dizendo palavras doces. Como ela poderia não ficar feliz? Qiao Zhao também conhecia o jeito de Muron Yn. Então, ele simplesmente segurou a mão dela. Muron Yn virou o rosto para o outro lado, mas sua cabeça estava encostada no ombro de Qiao Zhao, observando a silhueta dos dois. Yan Xiu fez um biquinho. O que fazer? Estou um pouco com inveja. Quero um namorado. Então vi meu irmão sorrindo e levantando o braço para mim. Não precisa ter inveja dos outros. Vá em frente, pequena peixe. Os olhos de Yan Xiu brilharam. Feliz, ela estendeu o braço e se agarrou. A pontinha do nariz se esfregou satisfeita. Errado. Ela não estava satisfeita. Acompanhada pelo sol radiante, as sombras dos dois se alongavam cada vez mais. A menina sempre tinha um sorriso no rosto. O jovem também inclinou a cabeça. De vez em quando, ele sorria e acenava com a cabeça. Qiao Zhao, que virou a cabeça e viu essa cena, trocou um olhar como Hongyan. Ambos sorriram e viraram a cabeça de volta. Na verdade, eles não precisavam de conselhos. Às vezes, o destino está ali à vista. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Assim como eles dois juntos. É como se o Deus do amor tivesse usado diamantes para juntar um grupo. Então, não precisa emprestar e nem se apressar. No seu próprio ritmo. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. Qiao Zhao trouxe alguns amigos a um restaurante de hot pot. E então, assim que entramos, eu só vejo aquilo pendurado no teto. Saída de emergência. Balançando, como se fosse cair a qualquer momento. Eu forcei um sorriso. Isso é claramente a entrada para o reino dos mortos, não é? Os outros também perceberam, é claro. Eles contornaram por ambos os lados. Não sei por que ninguém veio consertar isso. Não se preocupe com esses detalhes. O principal é que viemos comer, certo? Depois de dizer isso, Qiao Zhao começou a pedir sem olhar o menu. Ele realmente é um cliente frequente aqui. Eu estava olhando o menu devagar. Qiao Zhao nos deixou à vontade para pedir o que quiséssemos. Ele pegou uma tigela pequena e puxou Mu Hongyan para os ingredientes, observando os dois saírem. Yan Xiu, que estava quieta ao lado, finalmente não aguentou mais. Imediatamente se deitou nas pernas de Shu Guiyuan, fazendo charme. Irmão, me toca. Minha mão acariciou seu rosto suavemente. A garotinha segurou minha mão e esfregou o rosto. Yan Xiu estava sentada em cima de Yan. Então, quando a parte superior do corpo dela virou para frente em minhas pernas, sua cintura estava torcida. Isso também fez com que suas curvas elegantes se destacassem. Eu dei uma olhada e então rapidamente olhei para outro lugar. Tudo bem, tudo bem. Levantei-se rápido. Enquanto falava, puxou um pouco a roupa dela para baixo. Cobriu Yan Xiu. Sem querer. A delicada cintura exposta. Certo. A garotinha respondeu obedientemente. Puxando meu braço, ela se sentou. Sua cabeça se encostou novamente em meu ombro. Qiao Zhao e Mu Hongyan logo voltaram. Ao ver os dois encostados um no outro, não pude evitar sorrir. Vocês podem ir. Agora é nossa vez de ocupar os assentos. Eu acenei com a cabeça e levei a Yan Xiu até os ingredientes. Ah, sim. Lembrei-se de pegar algumas frutas e lanchinhos. Nós dois esquecemos de pegar. Os lanchinhos no restaurante de hot pot são todos gratuitos. Tinha até pudim. Tinha horários em que até o PJ era de graça. Isso não deve ser uma regra nacional, certo? Eu acenei com a mão para mostrar que entendi. Está caminhando para frente. Eu de repente falei. Xiao Yu. Eu hesitei, indeciso. No futuro. Preste atenção lá fora. Prestar atenção em quê? É que você estava deitada na minha perna agora há pouco. Naquele momento, sua cintura ficou toda exposta. Preste atenção da próxima vez. Eu entendi. Eu acariciei a cabeça da Xiao, satisfeito. E então, não consegui responder as perguntas que ela fez a seguir. Então, irmão, você não quer que eu mostre a ninguém. Só posso mostrar a você. Não é? Que tipo de conversa é essa? Eu não quis dizer isso. Então,
Isso significa que também não posso mostrar ao irmão, certo? Não é bem isso que eu quis dizer. Então, irmão, o que você quer dizer? O canto da boca de Yan Xiu revelou um sorriso travesso. Ou será que ela pode mostrar para os outros? Não pode. Só eu posso ver. Fiquei tão nervosa que acabei falando sem pensar. Mas assim que as palavras saíram, percebi. Estou ferrada. Irmão, você não está com ciúmes, está? Eu não. Eu ainda queria me defender. Mas Yan Xiu não me deu a menor chance de falar. Eu não vou mais falar. O mestre fez uma pergunta e ninguém respondeu. Mas como Yan Xiu poderia deixar isso assim? Ela balança meu braço. Sua voz é suave e doce. Bom irmão, só diga. Não é mesmo? Não é mesmo? Apenas diga que você está com ciúmes. Não consegui evitar olhar para Yan Xiu. Aquela aparência tão inocente é simplesmente irresistível. O que eu posso fazer? Só posso mimá-la. Respirei fundo. Sim, eu sabia que você não conseguiria resistir, irmão. Recebi uma resposta satisfatória. Yan Xiu sorri alegremente. Afinal, entre irmãos, qual é o problema em sentir um pouco de ciúmes? É exatamente isso que estou dizendo. Diante das razões que Xiao Yu apresentou, eu aceito com prazer. Afinal, como disse Lu Xun, foi muito bem dito. Te dou uma saída, você pode descer. Não seja ingrato. Yan Xiu está radiante de alegria. Olhou profundamente para o irmão. Gravado profundamente naquele coração que eu preenchi. Na verdade, se fosse antes, ela nem se atreveria a perguntar isso. E se Galgal realmente fizesse uma cara de desinteresse? Ela realmente ficaria muito triste, sabia? Mas hoje, depois de ouvir o que Mu Hongyan disse, ela, sem mais nem menos, perguntou tudo de uma vez. Felizmente, essa foi uma resposta que a deixou muito satisfeita. Com apenas uma tentativa suave, ela conquistou a vitória. Ao mesmo tempo, isso também me enviou um sinal. Ela gosta que eu sinta ciúmes por ela. Resumindo, é que ela gosta dele. Então, a pequena YN. O filho rebelde está certo. Irmão mais velho. A pequena eu realmente gosta de mim. Ambos estavam pensando assim. Na hora de preparar os ingredientes, eu também olhei profundamente para Yan Xiu, profundamente gravado naquele olhar que ela ocupava. Eu espero que aconteça como eu desejo. Os dois acabaram esquecendo as frutas e os lanchinhos. Qiao Zhao abriu a boca, querendo dizer algo. Depois acenou com a mão. Deixa pra lá. Deixa pra lá. De qualquer forma, aqui a comida chega rápido. Vamos ficar quietos por um tempo. Assim, alguns começaram a conversar. Ah, a propósito. Vocês dois ainda não disseram o que estão fazendo aqui. Qiao Zhao perguntou. Mu Rongyan também olhou curiosamente para os dois. Não é nada. É só que nós dois estamos morando aqui este semestre. Eu expliquei. Ah, assim. Não, espera um pouco. Vocês dois já se mudaram. Qiao Zhao disse, rindo. Olha, que coincidência. Nós quatro agora estamos no mesmo condomínio. E a Muron YN imediatamente percebeu o ponto principal. Então vocês dois estão morando juntos agora? Isso mesmo. Isso significa que estão coabitando, né? Eu acho que sei o que esse cara está pensando. Muron YN realmente mostrou uma expressão curiosa. Com o pé, deu uma cutucada em Ashiryu debaixo da mesa. Seus olhos brilhavam com curiosidade. O que há de errado em irmãos morarem juntos? Além disso, estamos morando juntos para facilitar o cuidado um do outro. Eu expliquei isso como se fosse óbvio. E Ashiryu acenou com a cabeça em concordância ao lado. Como resultado, os dois começaram a agir de maneira estranha. O que há de errado em irmãos morarem juntos? O que o irmão disse está certo. Esse casalzinho falou com um tom esquisito e sarcástico. Os dois ajustados ficaram completamente em silêncio. Ignoraram como os dois se divertiam. Não demorou muito para que subissem. Eu coloquei um pedaço de carne na boca de cada um. Vamos comer logo. Vocês. A comida não vai calar vocês. Eu revirei os olhos e reclamei. Sua pequena peixe está tímida. Muron YN olhou para Yashiyu com um sorriso. Eu virei a cabeça. Aquela carinha rosada me fez querer dar um beijinho. Já deu, né? Vocês não são estranhos a como a pequena peixe brincalhona. Yashiyu me lançou um olhar de gratidão. Certo. Vamos parar de falar. Vamos comer logo. Qiao Zhao disse isso e pegou os hashis. O cheiro delicioso já o deixou sem resistência. Mesmo que queira comer doces, primeiro precisa se encher. Nesse momento, eu peguei uma travessa de cambuzinhos do lado. Ainda estão vivas. Olhando para as coisas se contorcendo no prato. As duas garotas estavam um pouco assustadas. Elas se encolheram em direção aos seus homens. Qiao Zhao levantou as sobrancelhas. Lembrei. Ei! Vá devagar ao descer. Não se machuque. Então vi as enguias no prato grudadas umas nas outras caindo. Elas desceram fazendo barulho. Ainda fica pulando na panela, espirrando molho para todo lado. Mas depois de se debater um tempo, pararam de se mover.
Kiauzal pegou um papel e limpou a mesa. Ele olhou divertido para as duas garotas. Aqui também tem polvo. Quer experimentar? Eu concordei. Isso é bom. Não, não. As duas garotas balançaram a cabeça como um peão. Por favor. Só de pensar nisso agora, as duas já se sentem desconfortáveis, tá bom? Especialmente as enguias de antes. Falando em enguias, parece que já estão quase cozidas, né? Tenho medo de comer cruas. Esperei pacientemente mais um pouco e comecei a vender. Mas estavam tão escorregadias que sempre caíam de volta na panela. Isso me deixou tão irritada. Depois, peguei um pince e consegui tirar. Essas coisas são realmente escorregadias. Deixa eu comentar uma coisa. Yan Xiu estava mordiscando os hashis. Ela inclinou a cabeça e pensou por um momento. Então, sua mão pequena, sob meu olhar incrédulo, no meio, segurou minha mão e a levou até a cintura da Xiaoyu. Irmão, toca para ver. A minha não é mais suave? A atitude ousada da garotinha me deixou surpreso. Mas a sensação suave que vinha da minha mão era incrivelmente agradável. É bom de tocar? Muito gostoso de tocar. Eu me aproximei um pouco. Falei em um tom mais baixo. Xiaoyu, você não tem medo de ser vista? Se ver, que seja. O que pode acontecer? A menina ficou com o rosto vermelho. Mas ainda assim, estava confiante. Eu abri a boca. Não sei o que dizer. Irmão, já que a irmã deixou você tocar, então, toque sem medo. Dizia isso. E ela se moveu um pouco na direção do irmão. O que há de errado entre irmãos? Eu não toco sempre nos seus músculos abdominais? Yan Xiu piscou os grandes olhos, olhando para minha barriga de forma sutil. Essa desculpa realmente funciona, hein? A aparência da pequena peixe me fez engolir em seco. Sem tradução necessária. Isso foi você quem disse. Então, com a mão esquerda, apertei com força sua cintura. Yan Xiu se aproximou diretamente. Sua cabecinha estava levemente apoiada em meu ombro. Seu rosto já avermelhado ficou ainda mais. Mas ainda assim, ela fingiu estar calma enquanto comia carne. Levantei uma sobrancelha. O movimento das minhas mãos se tornou mais ousado. Apertei com força algumas vezes sua cintura delicada. Um som de escapou. Yan Xiu não conseguiu se segurar e soltou um gemido. Seus olhos estavam um pouco marejados. Pequena peixe, o que aconteceu? Mu Hongyan notou sua voz e perguntou. Não, não é nada. Yan Xiu rapidamente levantou a cabeça e acenou com a mão. Foi só que alguém me cutucou um pouco. É mesmo? Muron YN apertou os olhos. Olhando para os dois grudados, perguntou. Por que vocês estão tão perto um do outro durante a refeição? Pequena peixe, suas mãos estão confortáveis para usar? Estão muito confortáveis. O que houve? Yashio tentou disfarçar e movimentou as mãos. Isso diminuiu bastante as dúvidas de Muron YN. Sério? Tudo bem. Seja mais cuidadoso com suas mãos. Muron YN estava prestes a pegar carne com os hashis quando imediatamente, no dorso inquieto da mão na minha coxa, Kiaunzal retirou a mão com dor e a balançou. Por que você está sendo tão agressivo? Você sabe que isso dói, né? E você ainda acha que suas mãos estão certas? Mas você não pode tentar machucar seu próprio marido, Kiaunzal disse, se sentindo injustiçado. Então Muron YN levantou a mão com os hashis novamente. Amor, tenha piedade. Se eu ficar incapacitado, como vou te ajudar? Cale a boca. Muron YN rapidamente gritou para interrompê-lo antes que dissesse algo. Seu rosto estava vermelho. Então, ao se virar, viu as duas pessoas à sua frente com um olhar incrédulo fixo nela. As mãos de Muron YN começaram a tremer. Seus dentes estavam apertados. Ouvir esse tipo de coisa na frente dos outros. A vergonha no meu coração já atingiu o ápice. Junto com isso, a raiva também atingiu o pico. Então, Kiaunzal se deu mal. Não foi de propósito. Ai, 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 ai. Não havia como revidar. É bom saber que Muron YN é alguém que treinou para isso. Mesmo que Kiaunzal malhe toda semana, ele não consegue durar um round. Ao ver essa cena, Yashio engoliu em seco. Pequena YN, elas realmente são um casal apaixonado. Casais jovens podem brincar assim? Yashio estava nervosa, mexendo as pernas. Ela deu uma olhadinha furtiva para o irmão. É verdade. Eu também acho. Eu estreitei os olhos. Uma mão grande subitamente se moveu rapidamente para cima e para baixo na pele suave. Não posso negar que é realmente suave. Eu olhei para ela com um sorriso de satisfação. E apertei um pouco a barriga dela, que não tinha um único excesso de carne. Irmãozinho mau! Yan Xiu ficou com o rosto avermelhado. Ela se enfiou novamente nos meus braços. Como um pequeno gato. Irmão, aperte com mais cuidado. Olhando para Kiauzal, que estava com metade do rosto vermelho. Eu segurei o riso e entreguei a ele o cartão que acabei de pegar na conta. Entregou o cartão para ele. Não fique triste. O primeiro prêmio é seu. Eu disse, rindo. Eu estou assim e você ainda consegue rir?
Dentro de uma caixa tão grande, só havia 3 primeiros prêmios. Qiao Zhao, que estava pensando em reclamar, olhou para o cartão e soltou um palavrão. Não fale palavrões. Mu Hongyan lançou um olhar de advertência. Não posso evitar de ficar tão animado. Então, naquele grande caixa, só tem 3 bilhetes de primeiro prêmio. A probabilidade de 1 em 1000 fez com que você ganhasse. Essa sorte é de um verdadeiro imperador. Na verdade, eu sou bem sortudo com esse tipo de sorteio. Minha sorte sempre foi boa. Por isso, não reagi muito. O que é esse primeiro prêmio? Eu vi que agora há pouco o garçom ainda ia ligar para o chefe. É o primeiro prêmio. Claro que precisa informar. Afinal, é um ano de comida grátis. E ainda posso levar uma pessoa. Levantei uma sobrancelha. Não esperava que esse lugar fosse tão honesto. Pensei que era só uma jogada de marketing. Mas realmente existe. Olhei para a parede com um ar pensativo, com a indicação de que é apenas um prêmio especial. Se for um ano grátis, significa que não preciso pagar. Mas se não pagar, não posso participar do sorteio. Comer grátis por um ano. Irmão, você é incrível. Os olhos de Yan Xiu brilhavam como estrelas. Ela me olhava com uma expressão de adoração. Como posso dizer? Essa sensação de ser admirada pela pessoa que gosto é realmente maravilhosa. Pequena Peixe é realmente maravilhosa. Ela me deu muito valor emocional. Estou realmente muito feliz. Ele acariciou a cabeça dela. Não demorou muito para o chefe aparecer. Primeiro, ele nos parabenizou por ganharmos o primeiro prêmio. Depois, pediu para registrarmos uma informação. Eu entreguei o primeiro prêmio. Claro que foi o Qiao Zhao e os outros que foram registrar. Os dois estavam esperando na porta. No final, quando Qiao Zhao estava saindo, aquela placa pendurada com a escrita "Saída aqui" finalmente resolveu cair. Caramba! Qiao Zhao chamou a atenção de todos com um grito. Ele ficou paralisado olhando para o que estava quebrado no chão. Saída aqui! E eu ainda estou em choque. Será que eu quase morri aqui agora há pouco? Qiao Zhao. A voz ansiosa de Mu Hongyan soou. Ela correu para o lado dele para verificar se estava bem. Você está bem? Não se machucou, né? Não me assuste quando falar. Ela não parava de examinar o corpo do Qiao Zhao. No começo, não o vi. Meu coração finalmente relaxou. Mas Qiao Zhao continuava em silêncio. Isso a deixou ainda mais preocupada. Na verdade, ele não tinha nada demais. Ele só ficou assustado e não conseguiu reagir. A mão da garota tocou seu peito. A respiração de Qiao Zhao, que estava contida, finalmente saiu. Então ele sentiu seu rosto sendo segurado. Sua cabeça, junto com seu olhar, foi levantada na direção de Muron Yn. Seu rosto estava cheio de ansiedade, nervosismo e com os olhos vermelhos. Aquela imagem apareceu bem diante dos meus olhos. Fala alguma coisa. Muron Yn realmente estava com medo de que ele ficasse paralisado de medo. Sua voz estava embargada. Então ela foi abraçada pela pessoa à sua frente. Eu pensei que não iria te ver novamente. Essa foi a frase que Qiao Zhao disse ao voltar. Uma distância tão alta. Se cair, realmente vai morrer. A garota não conseguiu se conter e começou a chorar em seu ombro. Ele estava olhando para o chão antes. Saí daqui. Ele estava absorto. Ele estava pensando que quase foi atingido. Estava pensando no que aconteceria se realmente chegasse a Z. Ele não estava mentindo naquela frase. Ele realmente estava com medo. Tudo bem, tudo bem. Estou aqui, estou aqui. Não chore mais. Agora é o Qiao Zhao quem está confortando. Ele estava acariciando a cabeça da Muron Yn enquanto falava. Mas a garota simplesmente não queria soltar o braço. O Shi Jun e a Yashio também estavam bem. Estavam ansiosos para perguntar sobre a situação. Mas vendo os dois assim, é melhor não entrar por enquanto. Ei, não diga isso. Essa vez foi bem lucrativa. Qiao Zhao disse rindo. Quase perdi a vida. Você ainda está pensando em lucrar? Eu apenas sorri sem palavras. O resultado após Z foi que o chefe deu aos 4 um ano grátis e um desconto de 20% com a YJ, além de 1000 yuan de indenização por danos morais. No começo, Qiao Zhao achou que os benefícios eram demais e ficou sem jeito de aceitar. Mas o chefe deixou claro que se sentia mal por dentro. Foi então que Qiao Zhao aceitou. Mas para Qiao Zhao, a maior surpresa é a mudança em Muron Yan. Desde então, aquele jeito tsundere orgulhoso dela diminuiu visivelmente. Ela também se tornou mais grudenta e obediente com ele. Claro, é só em comparação com antes. Mas isso é assunto para depois. Queremos dizer que isso pode ser considerado uma bênção disfarçada, certo? Qiao Zhao sorriu despreocupadamente. Então, essa bênção é melhor não ter. Muron Yan gritou com a voz embargada ao lado. Isso. A esposa está certa. Mas Muron Yan não o ouviu. Ela apenas segurou seu braço e não soltou. Qiao Zhao percebeu que ela estava realmente assustada. Ele suspirou levemente. Apertou a mão dela. A sensação de ser cuidado é muito boa.
E ele realmente esqueceu disso. Saída de emergência. Quem poderia imaginar que ele cairia bem na hora em que passou? A atmosfera estava um pouco opressiva. Os quatro logo voltaram para o condomínio. Esqueci de mencionar. Os pais de Qiaozhao e Muron YN são bastante liberais. Portanto, os dois estão em uma situação de adultos. Com a concordância de ambos. Os pais de ambos simplesmente deixaram que eles morassem juntos. Principalmente para facilitar o trajeto para a escola. E ainda é perto da escola. Assim, podem dormir um pouco mais pela manhã. E ainda dizem que é algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Considerem isso como uma adaptação antecipada. Agora estamos todos aqui em frente a uma porta. Despedirem-se mutuamente. No final, os quatro deram um passo em direção à mesma porta. Vocês dois moram neste prédio. Vocês dois também. Que coincidência, né? Os quatro mostraram expressões de surpresa. Em seguida, subiram juntos. Vocês dois neste andar. Observando as duas pessoas que pararam. Qiaozhao levantou ligeiramente as sobrancelhas. Não me diga que a casa ao lado é de vocês dois. Também não é pra tanto, né? Não pode ser tão coincidência assim. Qiaozhao acenou com a mão e apontou para cima. Nós dois moramos no andar de cima. Ouça isto. A expressão facial de Yan Xiu mudou ligeiramente. Você disse que vocês dois também. Por que não se mudam para o andar de cima? A casa ao lado da nossa está vazia. Qiaozhao ainda não percebeu a importância do problema. O rosto de Yan Xiu já estava completamente vermelho. Ela apontou com o dedo trêmulo para os dois e disse: quando eu e meu irmão saímos, ouvimos gritos do andar de cima. Era vocês dois. Ao ver isso, eu rapidamente, antes que ela terminasse de falar, e imediatamente cobriu a boca dela. Abrir a porta, abraçando a cintura dela. A parte inferior de Xiaoyu foi levantada e levada de volta para o quarto. Quando o som da porta se fechou, o ambiente voltou a um silêncio completo. Qiaozhao engoliu em seco. Virou o olhar de forma rígida na direção de Muronyan. Percebeu que ela estava parada em transe. Seu rosto estava vermelho até a raiz do pescoço. Yanzi. Ele chamou hesitantemente uma vez. Muronyan virou a cabeça lentamente para olhar Qiaozhao. Por enquanto, parece que é assim. Já chega mesmo. Ela já teve o suficiente desse SJ. Hoje ela já achou situações semelhantes constrangedoras 2 vezes. Ela não quer mais viver. Muronyan estava com o rosto cheio de vergonha. O olhar de Muronyan para Qiaozhao era envergonhado e indignado. A culpa é toda dele. No final ainda fez força de propósito para ela gritar. Caso contrário, esse cara não deve esperar viver hoje. As duas pessoas do lado de fora por causa disso. A atmosfera pesada finalmente se dissipou. Muronyan. Porque agora sou eu quem está sufocada. A porta se fechou. Eu estava segurando Yan Xiu em meus braços. Encostado na porta, eu ofegava. Neste momento, só havia um pensamento na minha cabeça. E era sobre explodir. Era simplesmente uma explosão incrível. Não esperava que o som que ouviram antes de saírem era algo que eles tinham feito. Além do que eles disseram no restaurante de Hot Pot. O casal estava se divertindo bastante. De repente, senti uma sensação na palma da minha mão. E era uma sensação de coceira. Yan Xiu, você lambeu o WG? Eu rapidamente soltei a mão. Não foi você quem ficou cobrindo minha boca para eu não falar? Yan Xiu ficou resmungando baixinho. Lamber você era um lembrete para você soltar. Desculpe, desculpe. Mas eu ainda preciso dizer, Yan Xiu, por que você está falando de mim? Yan Xiu apontou para si mesma. É que, não importa o quão curiosa você seja, você não pode apontar para esse tipo de coisa na frente dos outros, certo? Agora que penso na cena, me sinto envergonhado. Sem mencionar aquelas duas pessoas. Olhei para fora pela fechadura. As duas já tinham desaparecido. Provavelmente subiu as escadas. A pessoa não fez por querer. Foi só um momento de empolgação que esqueci. Não pensei muito nisso. O jeito como ela parecia tão injustiçada me deixou com remorso. Então, preste atenção da próxima vez. Eu acariciei a cabeça dela. A expressão de prazer da garotinha me agradou muito. E então Yan Xiu, sorrindo alegremente, voltou para o quarto. Eu sorri ao vê-la pulando alegremente. Então ela esticou a cabeça para fora novamente. Irmão, você vai me ajudar a trocar de roupa? Yan Xiu me sorriu docemente. O som da porta se fechando ecoou. Não é amor. O que ela disse agora há pouco? Eu não ouvi errado, certo? Eu fiquei parado em transe. Mas pensando bem, aquele sorriso que ela me deu antes de voltar para o quarto, deve estar provocando a si mesma novamente. Depois que eu também percebi, ri irritado. Parece que essa peixinha realmente acha que não vai mexer com ela, não é? Tudo bem. Na verdade, eu não sei mesmo. Pelo menos agora não sei. Aqui, Yan Xiu está encostada na porta, com a mão cobrindo o peito, o coração batendo forte. Ela queria muito provocar o irmão dela. Então,
com a cabeça quente, acabou falando. Mandou bem mesmo. Yan Xiu está com o rosto bem vermelho. Com as duas mãos cobrindo o rosto, ela também sente isso. Ela é apenas inexperiente e adora brincar com esse pessoal. Mas o que ela disse é verdade. Essas palavras foram ditas. Tem um tom provocativo. Mas também é sério. Ela pode fazer com que Galgal ajude a trocar de roupa. Ela não acha que Galgal não leva a sério o que ela diz. Ela só quer contar para o osso. A interação entre os dois, às vezes, é um pouco. Não pertence mais à categoria de irmãos. Não se pode usar a relação de irmãos como desculpa. Então, que tipo de relação poderia ser? A resposta é óbvia. Mas ela simplesmente não diz. Yan Xiu está em pé na frente do espelho, com as mãos apoiadas em dois montes. Ouvi dizer que os meninos gostam de algo maior. Olhou novamente para si mesma, que parecia um pouco plana. Olhando para si mesma no espelho, ela se sentiu um pouco envergonhada. Ela sentiu que estava um pouco constrangida. Ela sorriu levemente. E se por causa do que ela disse antes? O que aconteceria se aquelas palavras de repente voltassem? Então, devo aceitar, ou aceitar, ou aceitar? Yan Xiu riu e deu tapinhas no próprio rosto. Ela definitivamente não é uma pequena SME. Gosta do irmãozinho agora. Então, do lado de fora, seu nome e batidas na porta começaram a soar. Peixinho. Do lado de fora da porta. Minha voz ecoou. Yan Xiu ficou surpresa. Instintivamente, ela usou a mão para proteger o peito. Depois de reagir, ele lentamente soltou. A porta dela não estava trancada. Zhan Shi poderia entrar diretamente, mas ainda assim bateu na porta. Havia uma sensação de que ele não entraria se ela não falasse. Yan Xiu fez um biquinho. Ela já havia dito a Galgal que bastava bater na porta algumas vezes. Se quiser entrar, entre. Não precisa esperar ela responder. Mas o irmão simplesmente não ouve. Yan Xiu também sabe que o irmão a respeita, como um encontro predestinado. Mesmo que ela já tenha dado uma dica tão óbvia assim, o irmão só age quando ela toma a iniciativa primeiro. É quando ele tenta tirar vantagem. Mas, essa sensação de ser respeitada a deixa muito confortável. Mas quando o objeto é o irmão, ela se sente desconfortável. Ela quer que o irmão seja mais proativo. Caso contrário, esse progresso está muito lento. Embora o irmão também possa ter suas preocupações. Não pode. Mais tarde, ela precisa conversar bem com o irmão sobre si mesma. Não pode odiar quando o irmão toca nela. Pequena peixe. Posso entrar? A voz do lado de fora soou novamente. Os pensamentos de Yan Xiu também foram trazidos de volta. Os cantos de sua boca se curvaram. A voz era sedutora. Pode sim. Eu não estou vestindo nada agora. Gal, entre logo. Então, houve um silêncio do lado de fora. Não há mais nada. Não há ninguém. Yan Xiu inclinou a cabeça para ouvir por um momento. Confirmou que ele tinha saído. Fez uma careta de descontentamento. Que covarde, irmão. Ela até imaginou o irmão entrando e a forçando. A cena de ser pressionada na cama. Yan Xiu moveu os dedos. Sentiu que era como uma pequena bruxa. Sempre que está com Galgal, sua cabeça fica cheia de pensamentos que ela normalmente nunca teria. Mas ela realmente gosta muito do irmão. Gosta de ser derrubada por Galgal. O que eu fiz de errado? Nesse ponto, não há exceções para homens ou mulheres. Yan Xiu se vestiu adequadamente. Então, ele abriu a porta para procurá-la. Irmão, você me chamou há pouco por alguma coisa? Olhando para Yan Xiu, que já estava vestida. Finalmente, soltei um suspiro de alívio, sabendo que eu estava na porta do quarto dela ouvindo isso. O que eu imaginei sobre o que foi dito, forçando-me a reprimir os pensamentos que surgiam. Eu passei o celular para ela. Eu esqueci de comprar algo quando voltei há pouco. Dê uma olhada e veja se há algo que você queira comprar. O olhar de Yan Xiu caiu sobre o celular. Eu a observei sorrindo. Escolheu bem. Yan Xiu estendeu o celular. Ao levantar a cabeça, viu o sorriso de Xu Guan. Ela também sorriu involuntariamente. Por que você está me olhando e sorrindo? Não é nada. Eu peguei o celular e balancei a cabeça, com um olhar suave. Bonita, e ainda não me deixe olhar mais um pouco. Ao ouvir o irmão elogiá-la por ser bonita, a alegria da menina imediatamente se refletiu em seu rosto. Claro, Galgal, você pode olhar o quanto quiser. Depois de falar, ela ainda aproximou o rosto. Deixe-me ver de perto. Eu cobri o rosto dela com as duas mãos e massageei um pouco. Atraí ela para perto. Vamos ver o que nossa pequena Yan Xiu comprou. Olha só, nossa pequena Yan Xiu. Molho de soja, sal e vinagre. Yan Xiu, você realmente está me pedindo para cozinhar? Eu dei uma leve batidinha na cabeça dela. Yan Xiu, brincalhona e provocadora. Eu também posso cozinhar. Eu balancei a cabeça. Não é bem isso que eu quis dizer. Eu passei o celular para ela novamente. O que eu quero dizer é, você só comprou isso? Então, compre também alguns pratos e talheres.
Yan Xiu achou que tinha comprado pouco. Ela inclinou a cabeça e perguntou: Não é isso. Eu só queria que você comprasse algumas coisas para comer e beber. Não precisa se preocupar com cozinhar. Eu puxei o rosto dela, sem saber se ria ou chorava. Após esse lembrete, os olhos da menina brilharam. Sim, sim, sim. Meu salgadinho e refrigerante. Começou a insistir para comprar as coisas. Obrigada, irmão, pelo lembrete. Não há o que agradecer. Antes que as palavras terminassem, fui abraçado por Yan Xiu. Seu rosto bonito estava esfregando constantemente. Eu gosto de você. Com uma voz suave e doce. Ao ouvir isso, meu corpo ficou rígido. Minha mente ficou vazia instantaneamente. Que tipo de sensação boa e inexplicável é essa? Em seguida, incline levemente a cabeça. Pequena peixe, o que você disse? Eu não ouvi claramente antes. Eu não disse nada. Yan Xiu levantou a cabeça. Seu olhar estava claro. Então? Yan Xiu estava rindo discretamente. Então começou a esfregar em mim como antes. Eu disse que a Z gosta do Gao. A garotinha estava balançando enquanto me abraçava pela cintura, fazendo charme. Sua expressão revelava uma dependência infinita. Pequena peixe, quem você gosta? Irmãozinho, você. Quanto você gosta? Gosto muito. Ah, entendi. Não consigo conter o sorriso no canto da minha boca. Pequena peixe disse que gosta de mim. E é um amor muito grande. É um amor entre irmãos. Não importa. Eu só vejo isso como uma declaração. E daí? Pequena peixe, você ainda não tem nada que queira comprar? Escolha à vontade. Eu pago. Estou feliz. Dizia isso enquanto colocava o celular na mão dela. Ou o que você gostaria de comer? Eu faço. De qualquer forma, estou muito feliz agora. Para a pequena peixe, vou gastar à vontade. Afinal, minha pequena peixe eu tenho que mimar. E Yan Xiu então pegou seu celular e o balançou. Não precisa, irmãozinho. Eu posso olhar sozinha. Então tá bom. Veja o que você gostaria de comer. Me mande o link. Yan Xiu fez algumas operações no celular. Em seguida, saiu dos braços do irmãozinho. Eu, relutante, estalava os lábios. Ainda não tive o suficiente de abraços. A entrega chegou muito rápido. Não demorou muito e a porta foi batida. Está vindo, está vindo. As coisas que comprei estavam todas embaladas em uma caixa de papelão. Eu levei essas coisas para a cozinha. Então, alguém bateu na porta. Como ainda tem alguém? Eu acabei de colocar as coisas e estava me preparando para abrir a porta. Mas a Yan Xiu me ultrapassou. Ela olhou para fora pela fechadura da porta. Então, ela abriu a porta e trouxe as coisas para dentro. Pequena peixe, o que você comprou? Eu saí da cozinha e perguntei. Logo em seguida, viu Yan Xiu. Tirou algo de trás das costas. Eu comprei o chá de leite que você adora, irmão. Eu levantei as sobrancelhas. Comecei a rir. Como você ainda está pensando em me comprar chá de leite? Você gosta, né? Então, eu comprei. A Yan Xiu colocou o canudo no chá de leite e ofereceu para o Gao Gao. Aqui, beba rápido, beba rápido. Eu dei uma sugada. A textura está boa. Deve ser feito recentemente. E desta vez, acho que o chá com leite está especialmente doce. Irmão, você é realmente assim. Sempre pensando em mim. E então se esquece de si mesmo. Pelo menos compre algo para você também. Yan Xiu estava alimentando com o chá com leite, enquanto reclamava. Quando ela pegou o celular, já havia alguns sorvetes em cima. E snacks como chocolate. Eu tirei a boca do canudo. Em seguida, Yan Xiu chupou o canudo com total naturalidade. Eu abri a boca. Zé então apontou para o chá com leite e disse. Peixinha. Aquilo eu já bebi. Eu sei. Então você ainda. Ah, somos irmãos. Por que ser tão educado? Não é como se nunca tivéssemos feito isso antes. Yan Xiu acenou com a mão para eu não me importar. Seu rosto instantaneamente ficou triste. Ou você está dizendo que meu irmão me despreza? Ah, eu nunca disse isso. Eu não me importo com você, Xiao Yu. A expressão de injustiça no rosto de Yan Xiu mudou imediatamente. Hehe, eu também não me importo com você, Gugu. E então bebeu 2 goles de uma vez. Ela passou o leite com o chá de volta para o irmão. Enquanto isso, minha mente estava pensando. Inconscientemente começou a beber. Até perceber que Xiao Yu estava sorrindo e com os olhos semicerrados. Só então percebi ao olhar para mim mesmo. Mas eu mantive a calma. Com o rosto impassível e o coração calmo, coloquei o leite com o chá na mesa. Xiao Yu, você ainda assiste a programas de variedades? Eu baixei alguns aplicativos na TV. Vi que o irmão não teve nenhuma reação. Yan Xiu fez uma careta. Eu posso fazer qualquer coisa. Você está chateada? Eu estava pensando, achando engraçado. Afaguei a cabeça dela e arrumei seu cabelo. O que vamos comer à noite? Vamos comer fora? Pode ser qualquer coisa. Embora eu não entenda muito bem o que deixou Xiao Yu brava. Talvez seja porque os dois acabaram se beijando indiretamente. No final, eles não reagiram, certo?
Eu continuei a acalmá-los como sempre, abraçando a pequena Yanxiu, falando ao ouvido dela. Minha boa pequena Yanxiu, fala com ele, vai. É muito fácil acalmar a Yanxiu. Basta ser um pouco mais íntimo com ela. Esse truque só eu posso usar. Como era de se esperar, vi que a pequena garota estava com as orelhas vermelhas. Ela estava um pouco sem jeito e gaguejando. Então vamos sair para comer. A pequena Yanxiu é muito obediente. Yanxiu ficou feliz, porque Galgal a abraçou. Ela gosta que o irmão a abrace por trás. Justo quando eu ia soltar, Yanxiu agarrou meu braço novamente. O que houve? A pequena Yanxiu não respondeu. Ficou em silêncio por um momento. Ela de repente falou: Irmão, podemos fazer assim no futuro também? Como assim? Assim como agora. Dizia isso. Ela apertou meu braço. E assim me abraçou. Ou pode ser outra coisa. É só que eu não acho desagradável. Então quer dizer que você pode ficar me tocando assim, irmãozinho? Entendeu? Yanxiu virou a cabeça, olhando para seu próprio irmão. Então, você não vai me rejeitar, certo? E então, sob o olhar alegre da garotinha, eu só consegui acenar com a cabeça. Yanxiu animadamente se virou do meu abraço, abraçando-se de frente, agachando e se esfregando. Está apaixonada pelo irmãozinho. Os dois saíram e voltaram para casa após o jantar. Sob a escuridão da noite, duas sombras se alongavam sob a luz do poste. É realmente. Eu já falei isso por um bom tempo, não é? Ainda fica se aproximando. Que chato. Yanxiu estava reclamando descontentemente sobre o que aconteceu no restaurante. Claramente, havia meninos ao seu redor. E ainda estavam perguntando insistentemente. Isso não é simplesmente doentio? Eu apenas estalei os dedos, produzindo um som de croc-croc. Seguindo suas palavras, comecei a reclamar também. Não diga que aqueles dois são bem legais. Na verdade, eu também estou sem palavras. Querem fazer isso na minha frente. Dizer que isso é uma ofensa para um homem. Como posso dizer isso? Dando uma olhada, a sensação é boa. O humor do dia se foi. Yanxiu está resmungando. Ela abraçou o braço do irmão com um olhar de desamparo. Tudo bem. Não pense mais naqueles dois idiotas. Na próxima vez que alguém vier, o irmão vai te ajudar a mandá-los embora. Yanxiu acenou com a cabeça. Ela voltou a ter olhos brilhantes. O jeito que o irmão agiu agora foi simplesmente incrível. Eu toquei meu nariz com um pouco de orgulho. Virei a cabeça para esconder um sorriso. Não se deixe enganar pelo meu corpo. Mas quando se trata de D, não é nada falso. Afinal, eu tenho músculos abdominais e braços. Os músculos não crescem sozinhos, certo? Falando nisso, eu pensei em Muronyan. Aquela garota realmente treinou de verdade. O pior é que não parece nem um pouco. À noite, eu realmente queria chamar os dois para fora. Mas os dois não quiseram descer de jeito nenhum. Eles até desligaram o telefone diretamente. Ei, esses dois. Estão até envergonhados. Eu me lembrei do que aconteceu à tarde na porta. Balancei a cabeça. Olhei para esta pessoa ao lado. O verdadeiro culpado. Estava bem tranquilo. Pequena Yu, olha aquilo. Eu parecia ter descoberto algo. Meu coração ficou um pouco tocado. Onde? Onde? Seguindo a direção do meu dedo, Yanxiu viu um pequeno parque de diversões. Daquele tipo que tem em todos os condomínios para as crianças brincarem. Mas como já estava escuro, não havia ninguém lá. Vamos dar uma olhada. Sem esperar a resposta de Yu, eu então a puxei pela mão para ir até lá. Chegou perto de um escorrega, aproximou-se. Eu percebi que essa escada era muito pequena. Era bem estreita. Claramente, a aparência era parecida com outros escorregadores que eu conhecia. Mas quando cheguei perto, era muito menor. O espaço lá dentro também é bem pequeno. Eu olhei para aquele escorregador azul claro que se contorce no final. Do escorregador azul claro, eu passei em duas etapas. Então percebi que havia uma barra horizontal me bloqueando. Isso é algo que tem em todos os escorregadores. É para evitar que as crianças caiam acidentalmente. Quando eu era criança, minha cabeça não subiu poucas vezes. Eu gesticulei um pouco, sentindo que a pequena abertura retangular deixada. Parecia que nem eu conseguiria passar agachado. Eu não esperava ser bloqueado por isso na entrada do escorregador. Irmão, a voz de Yanxiu soou atrás de mim. O espaço já pequeno ficou ainda mais apertado com a presença de jovens. Ficou ainda mais lotado. Este é um escorregador de duas faixas. Eu me agachei. Parece que realmente posso escorregar. Vendo como eu gesticulava, Yanxiu riu cobrindo a boca. Irmão, você é tão imaturo. O que te fez querer escorregar de repente? Peixinho, você nunca ouviu uma frase? O homem é um jovem até a morte. Aquele jovem desce no escorregador? Há mais uma frase atrás. Um adolescente é uma criança até a morte. Gal é tão adorável. Eu agarrei a barra de cima com as duas mãos. Estava tão baixo que não consegui segurar direito. Mas ainda assim balancei para frente e para trás como quando era criança.
Meu corpo deslizou reto para baixo. Eu não sou daquele tipo magro, mas sou um pouco magro. Então eu só consegui me segurar nas laterais do escorregador. Desci. Se eu fosse um pouco mais forte, teria ficado preso. E ainda tinha que descer sentado e reto. Não como quando era criança, que podia me balançar de um lado para o outro. Desci um pouco devagar, mas ainda assim me fez lembrar dos velhos tempos. Eu acho que ouvi o barulho de crianças. Cheguei ao fim. Eu me sentei. Olhou ao redor. Balancei a cabeça levemente. Assim que bati a poeira do corpo, ouvi um som vindo de cima. Esse som era realmente claro. Irmão, me pega. Eu levantei os olhos e olhei. Curvandose. Sorrindo e abrindo os braços. A garotinha é magra. Desce rápido. Ela entrou diretamente nos meus braços. Eu a abracei pela cintura. As pernas de Yanshio se prenderam na minha cintura. Com um sorriso no rosto. As duas se encararam por alguns momentos. Eu a puxei um pouco para cima. Perguntei sorrindo. Você não disse que era imaturo? Xiao Yu. É imaturo, sim. Quando Yanshio disse isso, seus olhos brilharam. Com as sobrancelhas e os olhos curvados. Mas eu posso ser imaturo com você. Contanto que você goste. Eu posso te acompanhar em qualquer coisa. Desde que seja você. Depois, a garotinha me pediu para segurá-la enquanto deslizava novamente. As duas sentaram-se uma atrás da outra na base do escorregador. Yanshio se encostou para trás. Encostando-se em Galgal. Sentada entre as minhas pernas. Ela segurou as mãos do irmão e colocou-as na própria cintura. Irmão, você ainda se lembra? Nós costumávamos deslizar assim quando éramos crianças. Yanshio de repente levantou o assunto, olhando para mim com ternura. Claro que lembro. Eu também mostrei uma expressão de nostalgia. Eu ainda me lembro que deslizava muito rápido. Quando chegar embaixo, você vai voar direto para o chão e rolar. Então o irmão vai chorar. Eu não sei há quantos anos não brinco em um escorregador. Mas eu sei. Eu voltei para casa sorrindo com a pequena peixe. A menina é tímida. Ela é envergonhada. Enquanto caminhávamos pelo caminho, ela enterrou o rosto no meu pescoço, deixando-me carregá-la. E minhas mãos, de vez em quando, davam uma leve apertada na cintura dela. Quando chegamos em casa, o rosto dela já estava todo ruborizado. Muito adorável. Já nos conhecemos há tantos anos. Como ela ainda pode ser tão tímida? Eu disse com humor. Yanshio gaguejou e não conseguiu falar. Levou Galgal a agir de forma imprudente com a própria cabeça. E isso ainda me faz querer tocar em você? Ela é apenas tímida. Ela murmurou uma frase. E ainda está um pouco ressentida. Eu ri algumas vezes. Abaixei para desamarrar os cadarços e tirar os sapatos de Yanshio. Coloquei as chinelas na frente dela. Mas a garotinha não se moveu. Com a cabeça inclinada, ela me olhava fixamente. Irmão. Yanshio estendeu o braço. Disse um pouco timidamente. Já carreguei ela uma vez. Não faz diferença essa distância, certo? Com um olhar cheio de expectativa. Eu fiquei um pouco atordoado. Com os olhos e sobrancelhas suaves. Não faz diferença essa distância. Depois de dizer isso, levantou Xiao Yu e a carregou no ombro pela cintura. Yanshio soltou uma exclamação de surpresa, batendo em meu ombro, envergonhada e indignada. Eu não quero ser abraçada assim. Quero ser abraçada como quando voltei antes. O que aconteceu? Tem algum problema? Eu sei, mas estou perguntando. Girei no mesmo lugar 2 vezes. Isso fez com que a pequena peixe gritasse repetidamente. Quando eu parei, coloquei ela para sentar. Envolvi a cintura delicada dela com as 2 mãos. A menina rapidamente agarrou meu pescoço com força, com medo de cair. Não pode mais girar. Assim, flutua. Hesitante. O tom estava bem apressado. Entrei no quarto de Yanshio. A coloquei suavemente na cama. Meu corpo também foi junto. Eu me preparei para me levantar, mas fui preso pela cintura por 2 pernas longas. Levantei os olhos e vi o olhar provocante da pequena peixe, com um sorriso nos lábios. Osso. É assim que você vai embora? As palavras de Yanshio estavam cheias de sedução. O olhar era hipnotizante. Você tem certeza? Não vai fazer nada? Ela mordeu o lábio. Enquanto falava, ela colocou a mão pequena dentro da minha roupa e tocou meus músculos abdominais. Uma expressão que parecia me receber para fazer o que quisesse. Eu levei um susto. Imediatamente endireitei as costas. Mas as pernas de Yanshio estavam cruzadas. Me prenderam. Eu disse apressadamente. Xiao Yu, solte rápido. Por que não? Yanshio se aproximou do irmão. O ar do seu nariz bateu no meu rosto.